Não esperava que voltar mais cedo para a minha casa sem avisar minha esposa faria com que minha vida virasse totalmente de barriga para baixo. Quando eu cheguei em casa e vi aquela cena, senti nojo. Me senti esquisito e desejei estar sonhando, mas infelizmente era real. Embarque nesse relato provocante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar com mais conteúdo envolvente como esse, já deixe o seu like. Vamos ao vídeo. Se eu contasse minha história para alguém, essa pessoa pensaria que eu sou insensível, mas se eu explicasse por que agi assim, a pessoa entenderia que eu não fiz nada de errado em comparação com o que minha esposa e o irmão dela fizeram comigo. Eu encurtei minha viagem de negócios e voltei para o interior do Ceará um dia antes do planejado para surpreender minha esposa grávida. Morávamos em uma área rural bem afastada, a região da família da minha esposa, pois nunca consegui convencê-la a ir comigo para a capital. Quando entrei em casa, ela não estava em lugar nenhum e eu não disse seu nome em voz alta para manter a surpresa. Ao subir as escadas, ouvi algumas vozes e senti que algo estava errado. Quando me aproximei, ouvi minha esposa gemendo e gritando o nome do irmão dela de maneira perturbadora. No começo pensei que tivesse ouvido mal, mas ela repetiu o nome dele de forma imprópria. Segui em direção ao quarto, de onde vinham as vozes, tirei meus sapatos e andei na ponta dos pés para ter uma visão melhor. Quando cheguei perto do banheiro, não sabia o que esperar. Pensava se minha esposa estava sozinha ou com alguém cujo nome era o mesmo do irmão dela. Ao entrar no banheiro, vi minha esposa nua com outro homem. Não consegui ver o rosto dele porque estava de costas para mim, mas depois percebi que ela me traía com seu próprio irmão. Eles se beijavam e tocavam de maneira inapropriada. Eu não tive coragem de confrontá-los, pois fiquei paralisado. Queria saber desde quando ela me usava como cobertura para continuar esse relacionamento sinistro com o irmão dela e, ao mesmo tempo, sentia raiva por me fazerem de bobo por tanto tempo. A ira crescia dentro de mim, mas decidi que não os pouparia pelo que fizeram. Coloquei a mão no bolso, tirei meu telefone e comecei a gravá-los para ter uma prova visual. Mais tarde, quando eu estava gravando, eles estavam na banheira se abraçando. O irmão perguntou a ela se eu não suspeitava da gravidez. Continuei gravando enquanto ela dizia que não estava carregando meu filho, mas sim o filho do irmão, e que desta vez não queria abortar porque queria que o legado dele continuasse. Eles mencionaram que faziam isso por influência do pai deles. Eles também falaram sobre a mãe deles, o que foi novidade para mim, pois sempre alegaram ter sido criados em um orfanato e não saber nada sobre sua família. Minha esposa perguntou ao irmão se ele tinha visitado a mãe enquanto ela estava cumprindo pena em outro estado. Ele respondeu que era a vez dela de visitá-la este mês, mas ela lembrou que estava grávida e não podia viajar. Eu tinha provas suficientes para prejudicá-los e comecei a me sentir sujo por ouvi-los e vê-los envolvidos em suas atividades. Saí de casa e sentei no meu carro, perplexo sobre o que fazer, para onde ir e com quem falar. Liguei o motor e dirigi até a casa do irmão da minha esposa. Chegando lá, bati na porta, mas ninguém respondeu. Continuei batendo até que a esposa dele abriu a porta, surpresa ao me ver. Ela estava com lágrimas nos olhos e me convidou para entrar. Antes de me sentar, virei para ela e disse que precisava saber se ela tinha conhecimento da situação. Mostrei o vídeo a ela, e na primeira vista ela jogou meu telefone e começou a me xingar, perguntando como eu ousava mostrar um vídeo da minha esposa no banho, não percebendo do que se tratava. Peguei o telefone e com uma voz raivosa disse para ela prestar atenção. Ela percebeu a seriedade e pegou o telefone para assistir ao vídeo. Quando chegou ao ponto onde o rosto do marido era visível, cobriu a boca com a mão e eu comecei a ter empatia por ela, pois eu tinha passado pela mesma situação minutos antes. Quando o vídeo acabou, ela estava tão embasbacada quanto eu e nem me devolveu o telefone. Peguei o telefone de volta e disse que, pela reação dela, parecia que ela não sabia da situação. Perguntei como ela não sabia de tudo isso,
considerando que estavam casados há 5 anos, enquanto eu havia me casado há apenas 7 meses. Ela respondeu que sempre soube que o marido estava tendo um caso com alguém, mas ele a ameaçou, dizendo que arrancaria o filho dela se ela dissesse algo. Ela não podia correr riscos, pois sabia que ele tinha tendências violentas. Com lágrimas rolando pelo rosto, me aproximei para confortá-la, e acidentalmente ficamos muito próximos fisicamente. Estávamos ambos enganados, solitários e devastados, e acabamos nos beijando apaixonadamente. Uma coisa levou a outra, e antes que percebêssemos, estávamos na cama dela. Depois de consumarmos nossas emoções, ela me perguntou o que deveríamos fazer a seguir. Eu então desenvolvi um plano para ganharmos tempo e alcançarmos maior profundidade. Enviei uma mensagem de texto para minha esposa, dizendo que minha estadia seria estendida por mais 2 a 3 dias, para que o irmão dela ficasse com ela. Isso me daria tempo para encontrar algo na casa dele que apontasse a verdade. Peguei meu telefone e assisti ao vídeo várias vezes até determinar o nome da instituição onde a mãe deles estava. Pulei da cama, me vesti rapidamente e saí furioso do quarto. Ela me seguiu e perguntou para onde eu estava indo. Expliquei tudo, e ela me deu conselhos úteis, dizendo que era improvável que eu conseguisse ver a mãe deles sem saber o nome dela. Ela sugeriu que eu olhasse a papelada que o marido guardava no escritório e na antiga garagem. Após horas vasculhando documentos, finalmente encontramos um que revelava que ambos nossos cônjuges nasceram e foram criados na mesma cidade onde a mãe estava presa. Perguntei por que ela nunca tinha verificado esses arquivos e ela explicou que ele era violento desde o início, ameaçando-a de morte se ela contasse a alguém. Decidi que continuar a procurar nos papéis seria perda de tempo e que deveria visitar a escola deles, cujo nome eu havia descoberto na papelada. Estava prestes a desistir quando ela encontrou o nome da mãe em um dos documentos. Peguei o papel e lhe dei instruções para esperar até eu voltar. Informei que o marido dela provavelmente não voltaria, mas que ela deveria continuar agindo normalmente caso ele voltasse. Entrei no carro e viajei para outra cidade, onde eventualmente cheguei ao centro de detenção e registrei meu nome para uma visita, pois nos anos anteriores, apenas os filhos dela a haviam visitado. A princípio, eles se recusaram a me deixar conhecê-la. Porém, depois de explicar que era genro dela e que minha esposa estava grávida enquanto o filho da minha sogra estava fora do país, eles finalmente concordaram. Quando ela apareceu, tinha um sorriso no rosto, como se já me conhecesse. Após limpar a garganta para começar a falar, ela me interrompeu, dizendo estar muito feliz em finalmente me conhecer pessoalmente. Fiquei confuso enquanto ela continuava a falar. Ela me informou que pressionava a filha para me apresentar e que minha esposa já tinha mostrado fotos minhas para ela. Até 2 dias atrás, eu não tinha ideia de que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Comecei a conversa dizendo que havia ido encontrá-la, já que sua filha estava grávida e não poderia viajar. No entanto, ela adivinhou o que eu ia dizer e exigiu que eu parasse de falar. Pelo jeito, ela já sabia da verdade. Eu então implorei para saber toda a verdade sobre o que estava acontecendo. Ela começou a contar sobre seu marido, dizendo que ele era o diabo em pessoa e muito abusivo, ameaçando-a para não contar a ninguém. Ele a maltratava desde o início, e ter dado à luz não fez com que ele parasse. Ele continuou a maltratá-la e também a filha. Então, ele fez o que qualquer pessoa comum sentiria nojo. Obrigou seu filho a se envolver fisicamente com a irmã dele. Sim, ele obrigou os filhos a terem relação. Um dia, ela descobriu que a filha estava grávida do filho e a ajudou a fazer um aborto em casa. Naquela noite, ela decidiu se livrar do marido para acabar com a situação de uma vez por todas, planejando executar seu plano enquanto o marido não estava em casa. Quando o marido chegou em casa após uma noite bebendo, ela aproveitou sua vulnerabilidade e o esfaqueou, decidida a destruir a vida dele por tudo o que ele havia feito com ela e com os filhos,
para que os dois parassem de se envolver no pecado incestuoso que o pai deles fomentava. Ela deu instruções aos filhos para fugirem, pois teria que lidar com as consequências sozinha, e essa era a oportunidade deles de recomeçar com uma nova vida. Ela lhes lembrou que agora, sem o pai para coagi-los, deveriam agir como irmãos. Então, ela se voltou para mim e disse: Querido, a maneira como você começou a me contar as notícias que sempre rezei para não ouvir me fez perceber que falhei como mãe. Eu sei que essa criança não é sua, mas sim dos meus filhos. Sou um fracasso como ser humano. Não consegui salvar meus filhos do pai malvado. Eu confirmei que sua filha estava grávida do próprio irmão, não de mim, e que o filho era um marido e pai violento, assim como o pai deles. Ela compartilhou que, quando os filhos se casaram, ficou feliz por terem decidido mudar de vida, mas se entristeceu ao perceber que tudo havia sido uma ilusão. Durante nossa conversa, a mãe dos irmãos me revelou que eles haviam se mudado para o estado onde eu e minha esposa nos conhecemos, porque lá não havia tanto peso contra o incesto. Era um lugar onde a conexão incestuosa não violava nenhuma lei, tornando-nos impotentes para tomar qualquer ação legal contra eles. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela se levantou e me instruiu a contar ao filho e à filha que ela não queria mais vê-los. Em seguida foi embora. Eu também me levantei e, enquanto dirigia de volta para minha cidade, finalmente formulei meu grande plano. Fiz isso porque sabia que tanto minha esposa quanto seu irmão não eram inocentes e não tinham o direito de prejudicar minha vida. Havia chegado a hora de fazê-los pagar por tudo o que fizeram tanto a mim quanto aquela mulher inocente. Fui direto para a casa da minha cunhada, que também foi vítima assim como eu. Estava certo em supor que o irmão da minha esposa não estaria na casa dela no dia seguinte, quando voltei. Então, expliquei meu plano para ela. Inicialmente, ela não demonstrou entusiasmo pela minha ideia. No entanto, a convenci de que essa era a melhor oportunidade de escapar de um casamento abusivo e poupar o filho da fúria do pai. Então, orientei a esposa dele a fugir com o filho antes que o marido chegasse em casa. Liguei para minha esposa enquanto estava a caminho para casa e informei que tinha chegado inesperadamente na cidade. Disse a ela que queria surpreendê-la e, por isso, não a avisei sobre a duração encurtada da minha jornada. Fiz isso para não dar tempo suficiente para que o irmão dela saísse. Ela ficou em choque no telefone, mas tentou disfarçar. Quando cheguei em casa, ele estava lá. Reprimi minha raiva para conseguir minha vingança e falei com eles com um sorriso brilhante no rosto. O cumprimentei forçadamente e depois fui para a cozinha e coloquei um comprimido dissolvente na bebida da minha esposa para que ela perdesse o bebê. Após o irmão dela ir embora, inventei uma história para sair de casa durante a noite. Eu iria passar a noite no meu local de trabalho, mas antes de ir me arrumar, acabei me arrependendo de ter armado para tirar a vida da criança. Afinal, o pobre bebê não tinha culpa de nada. Antes que minha esposa pudesse tomar o líquido, tomei da mão dela sem explicações. Peguei minhas coisas e saí de casa e indo em direção ao trabalho. Durante esse tempo, o irmão dela sofreu um acidente de carro e morreu instantaneamente. Eu não sujei diretamente minhas mãos, mas contratei alguém para sabotar o carro dele. Na manhã seguinte, quando voltei para casa, minha esposa estava deitada no chão, ficou chocada ao descobrir sobre o irmão. Eu imediatamente disquei o número da ambulância. No hospital, fomos informados de que ela estava prestes a perder o bebê. Então, tiveram que fazer o parto prematuro da criança, mesmo tendo 6 meses. Felizmente, a criança sobreviveu, e eu decidi que cuidaria da pobre garota. Minha ex-esposa achou um absurdo eu me separar dela e querer ficar com a criança. Então, eu expliquei que havia descoberto tudo. Ela ficou em choque, mas tentou negar, inutilmente, pois eu mostrei o vídeo a ela. Após o acordo de divórcio, deixei a cidade e minha vida anterior, tentando esquecer meu passado como um pesadelo. Encontrei aquela mulher inocente e seu filho,
que também estavam passando pela mesma situação. Ajudamos um ao outro a seguir em frente na vida e nessa jornada nos tornamos parceiros. Agora, ela está grávida do meu filho. 3 anos atrás, quando descobri que minha esposa estava tendo um caso com o irmão dela, fiquei devastado. Não sabia que poderia ser feliz novamente ou que poderia me relacionar com alguém depois daquela traição, mas felizmente, eu consegui. O que você faria se estivesse no lugar dele e descobrisse algo tão nojento acontecendo entre sangue do mesmo sangue? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história envolvente, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora promete ser igualmente provocante e certamente vai te levar a novas emoções. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que lançarmos novos vídeos.